26 anos que a Por gente aí, se conhece. exatamente. E aí, quando a gente tem reunião de pauta, é uma revista séria, Barril, assim, a gente tava em reunião de pauta e tem um esquema de revezamento das colunas. E aí disseram assim, ó, Alex, tá na sua hora de fazer encontro, pense aí um nome e vê na hora, senão vai ser o Hamilton Lima. E foi massa, assim, a reação. Todo mundo sorriu, assim, e falou algumas coisas, assim. Vai ser, eu acho que, o começo da conversa. Presta atenção no que falaram. Assim, porque eu não vou dizer os nomes, porque Hamilton Lima é um grande artista, super querido no meio, assim, né? É uma enciclopédia viva, é uma enciclopédia do teatro baiano. E ao mesmo tempo é uma pessoa que é meio marginalizada, assim, um artista que, apesar de ser reconhecido, todo mundo sabe quem é, sabe o que faz, mas tem um lugar meio marginalizado. Eu queria que você começasse falando o que é que você acha disso. Eu fico feliz com a reação, porque como eu lhe disse, que a princípio eu estranhei o convite para fazer, porque eu não me achava, eu não, de certa forma, não me acho o ator com o perfil do Barril. Pelo tipo de teatro que ultimamente eu tenho feito, pelo tipo de... Mesmo tendo feito nos anos 70, início de 80, alguns trabalhos, digamos assim, mais alternativos, os trabalhos que os meninos do Barril conhecem meu, são mais, digamos assim, caretas, mais, sabe, acadêmicos. Entendo isso, que eu tinha uma coisa, mas outro dia me perguntaram que não me viam em determinados eventos. Eu disse que eu não sou, eu entendo o que eles falam do marginal, assim. Eu não sou uma pessoa que tem credibilidade na classe. Assim. Eu não ofereço, eu tenho uma palavra certa, assim, eu não promovo mídia, eu não agrego valor. Eu não agrego valor. Entendeu assim? Entendi. As pessoas gostam de mim, sabem do meu trabalho, mas eu não agrego valor. Se tiver um evento grande, onde atores da Bahia foram ser chamados, eu não vou ser chamado. 70. Eu queria que você falasse um pouco essa enciclopédia do teatro baiano. Ontem com o Márcio Andrade, eu comentava, vou entrevistar a Hamilton, ela, que ótimo. Márcia falou, é uma memória viva do teatro. Como é que você tá vendo essa produção agora, assim, essa cena contemporânea com esse olho seu? De quantos anos você tem, Hamilton? Pode contar? Posso, assim, eu digo sempre assim, que eu considero que eu comecei a fazer teatro, já tinha feito alguma coisa antes de escola, essa coisa toda. No dia que eu abri bilheteria, eu disse que eu estava começando a fazer teatro. Foi em outubro de 72, Teatro Vila Velha. 72, Hamilton, nasci era uma peça um ano depois. Tão ruim, a peça era tão ruim, que o elenco se reuniu. Como era o nome? Alice no País do Espelho. A peça era tão ruim, que o elenco se reuniu e tirou a peça de cartaz. Alice no País do Espelho. Minha primeira peça era muito ruim. Gente, foi onde? Teatro Vila Velha. Direção de Lourdes Fátima. O galpão ainda, né? Para teatro italiano. Cara. Que ótimo. Palco italiano. Então, essa pessoa que estreou com bilheteria em 72, como é que tá vendo a cena contemporânea? O teatro que eu fazia. Isso pelo envolvimento do teatro universitário, pelo teatro, não sei o que, no plena ditadura. Então você tinha o teatro de arquitetura, você tinha o teatro de administração, independente da escola de teatro, você tinha nas escolas grupos de teatro, em outras unidades, e que desenvolveram processos maravilhosos, de onde saíram grandes diretores. Marfuz é um deles. Isso tem a ver com os CPCs? Tinha, mas assim, na verdade não se chamava isso. Tinha a ver muito com o João Augusto. Sim. Que no Vila Velha fomentava essa discussão do trabalho dele e começou a incentivar os grupos, alunos que frequentavam muito o Vila, a fundar grupos na escola, a fazer nas escolas grupos de teatro. O que eu vejo hoje, assim, depois você tem quando você se estabelece mesmo, você tem que ter uma coisa nos anos de 80, 90, mais ou menos, período de 80, 90, onde você tem um teatro feito na Bahia. Onde você tem várias tendências, vários Grupo como surge a Bofetada, o próprio Avatar, você tem grupos que estabelecem formação. Um pouco antes disso tem o Márcio com o Avelãs e Avestruz nos anos 80. Então, já final dos anos 80. Mas você tem uma produção, é quando surge os cafajestes, é quando surge, entendeu? Você tem uma formação. E aí depois entra num declínio muito grande, você se perde público, essas mudanças de política cultural aqui em Salvador.
O que eu vejo hoje, que me deixa prazeroso, assim, é uma coisa de voltar a grupo. Isso você acha legal? Acho muito legal, porque permite a que você, independente de teatrão ou não, de musical ou não, de teatrinho ou alternativo, ou marginal, ou que seja. Físico. Pois é, menino. Eu acho maravilhoso o teatro físico. Um dia eu fiz uma peça parada, me disseram que foi maravilhosa. E que era onde eu conseguia ser mais físico. Porque diz que eu me mexo demais em cena. A gente tem falado mais em coletivos, né? Do que grupos, mas quais são... Então, você falou um pouco de uma semelhança. E realmente, a gente tem uma cena contemporânea que, não só em artes cênicas, né? Mas as pessoas estão se agrupando mais. E estão tendendo a falar mais em coletivos do que em grupos. Então, fala um pouco dessa diferença dos grupos, desses grupos que você mapeou dos anos 80, para alguns coletivos que você está vendo, e tem um que você está atuando agora. Pois é, menino. Eu tô fazendo com o pessoal do físico, o pessoal do Teatro da Queda, a gente tá devemos voltar agora no Filt. Fiquei feliz com o convite. Sim. Porque pra mim foi uma grande homenagem a mim. Pelos bares que eu tive aqui no Beco, eu fui garçom do Beco, fui no garçom no Utopia. Eu te conheci, eu falei. Utopia. Na verdade foi no Utopia, 86, antes, mas a gente não era amigo. 86, 87, eu era garçom do Utopia, entendeu? Depois tive o bastidor e trabalhei com Kátia no Conexão Fluidos, que já é 98, 97, 98 e foi até 2004, 2005, por aí. Então assim, fico muito contente, assim, fiquei muito feliz. E essa coisa que você falou de geração, de o que falar, o que não falar, eu tô querendo convencer Daniel Arcade, que escreveu, pra gente fazer um texto com 3 gerações de viados. Alguém com uns 20 anos, outros com a fase dos 30, 3 atores, não sei o quê, pra falar sobre noite. O que é que mudou, o que é que não mudou. 3 gerações de viados. E o espetáculo chamado Antigona. Isso é bom, é um bom monte. E aí sim, claro, aí eu vou ficar muito feliz, porque mais uma vez, olha, o segundo espetáculo seguido, se eu falar sobre isso, você afirmar que eu sou lesbofóbico como a menina. E você vai ser a terceira vez um personagem gay, né? Finalmente. Uma nova carreira. Uma nova carreira, quem sabe. Olha, se depois eu não tomo coragem e faço a adaptação de Os Solteirões, que é um espetáculo sobre bichas velhas e bichas. Muito legal. Porque sabe aquele diretor tradicional do século XIX, que você anda muito, ele fazia umas marcações triangulares, e você não dava as costas pra plateia, porque não se dá costa pra plateia, você fica no 3/4. Eu aprendi isso, que era coisinhas do século XIX, viu, meninos? Século XIX, eu comecei no século XIX. Mas aí você tinha isso, mas eu acho que meus grandes professores foi isso, Anatório, porque me deu disciplina. Eu acho que é muito importante dar disciplina. O que é isso? Depois, trabalhando com Jorge Gaspari, que me deu uma dimensão do que é teatro, além do palco. Com Jorge, terminamos sendo um grupo e... Assim, Jorge tinha ligação com o Teatro dos Novos? Não. Jorge trabalhou com o João em uns cordéis, não sei o quê, mas Jorge tinha mais ligação com a escola. Porque Jorge, por ser aluno da escola, ele é formado em direção, depois foi funcionário da escola e depois virou professor. Ele começou com parte de administrativo da escola. Depois ele fez concurso e virou professor da escola. Mas assim, com Gaspari, eu aprendi assim, o que é teatro além do palco. O que é fazer bilheteria, o que é varrer palco, o que é cuidar de camarim, o que é uma coxia, sabe, adereço, cenografia, não sei. Assim, quando você tem um grupo, que você não tem dinheiro, que você precisa fazer tudo isso. Isso é muito importante. Isso. E depois Zé Carlos Barros, que me ensinou a ler texto. Porque por mais que você faça assim, as pessoas dizem que eu digo bem um texto. Assim, aprendi a duras penas. Assim, o que é pausa? O que é vírgula? As pessoas hoje esquecem que existe vírgula. Entendeu? O que é ponto e o que é... Sabe? Aqui você para. Respira, viado. E depois fala. Entendeu? Senão você atropela as coisas. Claro que tem coisas que tem que falar atropelado que não é para ser entendida mesmo. Ponto. Acho que eu acho essa tríade muito importante na minha formação. Claro que aí ter trabalhado sob a direção de Manuel Lopes Pontes, Ilmara Rodrigues, Paulo Cunha, que foi meu colega de cena. Eu conheci Paulo Cunha como ator no Grupo Encontro com Zé Carlos Barros. Né? E vim trabalhar com o Paulinho como diretor agora nas confrarias. Mas assim, Paulo Dourado. Claro que você trabalhar com todas essas pessoas
lhe dá uma base também, uma segurança maior. E claro, ler, né, crianças? Vamos ler, meninos. Ler é muito importante. Ótimo. E a sua memória? Que todo mundo, quando fala em Hamilton, todo mundo fala. A minha memória é mais visual. E claro, algumas histórias que me contam que eu acho divertidíssimas e consigo lembrar de algumas delas. Mas minha memória é muito visual. Tanto assim que quando eu estou memorizando um texto, por mais que eu leia, por mais que eu não sei quanto, eu preciso de uma coisa. Olha o teatro físico. Eu preciso de marcação. Se eu não for. A não ser que sejam as peças. Marcação você fala no texto. Não, além de marcação no texto, de física. Porque quando você está andando, eu sei que eu tenho tal coisa para dizer até aqui. Eu fico em casa quando eu estou relendo em um espaço qualquer, eu estou ensaiando comigo mesmo o texto, que eu estou vendo o texto, eu começo a lembrar do espaço e o que é que eu tenho que fazer nisso. Isso para mim é fundamental para memorizar o texto. E as estratégias de esquecimento? Você pensa nisso, tipo, não vou esquecer esse trecho, o que é que eu vou fazer? Ah, sim. Isso é truque, né? É o truque da mulher moderna. Truque. Primeiro que eu tive 2 vexames de esquecer texto. Conte isso. Meu bem. Isso Polêmica! Fazendo um espetáculo chamado Corações Partidos. Com o grupo Encontros, Zé Carlos Barros, Sala do Coro. E a Sala do Coro era a antiga Sala do Coro. Então assim, você tinha uma parede meia pro banheiro. Então quem fosse usar o banheiro, que era o camarim, banheiro e camarim era tudo uma coisa só, então você não podia dar descarga, senão ouvia a plateia. Então você ficava ali. E nós tínhamos um coleguinha que ele tinha o hábito de sair de cena e mijar. Ele sempre saía de cena 5 vezes, ele dava uma mijadinha dele. E nem era ar-condicionado. Nem tinha ar-condicionado. Não tinha até um ar-condicionadozinho. Mas assim, eu lembro que eu fazia um jornalista, fazia um pesquisador, fazia vários personagens. E Mário Gadelha fazia o dono do jornal, que esse cara era o jornalista. Né? E nessa cena eu estava de pesquisador e eu estava conversando com o Mário. Sabe quando ele dá um branco? Você disse a última fala. Eu falei, gente, saltei pra caralho, porque eu não tenho mais ideia do que eu vou fazer aqui. Mário, na cabeça dele, o menino eu não tinha esquecido. Na cabeça de Mário, eu nem disse a última fala, coitada. Eu sabe que você não sabe o que falar e você fica parado. E o Mário disse, não se preocupe, espere um pouco, não vá ainda. Isso aqui que o Mário começa. E eu só dizia assim, eu vou me embora, porque eu tinha que sair dali, porque eu não sabia mais o que fazer. E eu tinha que esperar o cara chegar, que a cena terminava com o menino. E claro que o coitado estava mijando. Mário não teve dúvida e gritou, não, espere, meu jornalista, ele está chegendo, meu editor está chegando, ele tem problema de bexiga, mas daqui a pouco ele chega. O coitado, quando ouviu aquilo, não era nem a hora dele entrar em cena, mas cortou o mijo, jogou o pau pra dentro da calça e correu pra cena. Caralho. E claro, o resto do mijo veio na calça. Ele entrou todo mijado. Mário, quando viu a cena, só fez assim, eu não disse. Caramba, claro que era uma comédia, a plateia caiu na gargalhada, aquilo parecia feito da cena, e até... E vocês incorporaram pra Não, o diretor não deixou. O diretor não curtiu. E a outra foi a gente fazendo A Tempestade no Festival de Manizales, na Colômbia. Ah, tá. E a tempestade que eu vi. Sim, você viu aqui. Uma tonelada de areia. Só que na época, pra viagem, a gente não levou areia, não levamos bambu, trocamos de pano, de folhas secas. Isso foi, hein? Tempestade, peraí, meu Deus, 95, 96 por aí. Bom, resumo da ópera. Como eu montava o cenário, eu ia de manhã pro teatro, montei o cenário e com Rita eu montava o cenário pra Rita lá montar a luz. E você termina conhecendo os técnicos do teatro. Aí eu pedi, Rita, não precisa ficar aqui não sei o que. Eu já sei a altura de todo mundo. Quando chegar, vocês sempre chegam tempo antes, se precisar de um ajuste pequeno. Claro, fiquei em teatro grandão, tipo TCA, os que era encerramento do festival, sabe, com aquele teatro antigo que foi reformado. Gente, se você precisar falar com o diretor, você tinha um interfone lá, você ligava pra Gabi e falava com o diretor. Estou eu para entrar em cena, esperando, coloco minha espadinha, tapadeira aqui, você esperando, Saulo dá o seu giro lá, falei, agora, sabe quando você vai girar, você sente uma mão aqui. Eu giro, é um técnico do teatro. Mira, senhor, mira, é lombre, que hora? Eu só fiz, eu não sei. E o texto foi. Gente do céu. Eu entrei, eu olhava para Saulo. Seu Zé, uma escola normal. Eu olhava pra Saulo e nada, sabe assim? Saulo, o coitado do Saulo lá. E aí deu branco. Eu não sabia o que falar. Sabe assim, o texto foi embora nessa hora. E eu falava, até que
recebi uma entidade, olhei para Belo do Saulo, caí dos meus pés, ajoelhado, fazendo Ariel lá, esperando as ordens, e eu disse: Ariel, as palavras me fogem. E Saulo disse toda a minha fala assim: mestre, quando me disseste? E aí deu minha fala inteira. E aí deu a resposta dele. Caramba. Ele aí deu a resposta. Ó, este é quem nos alimenta. Seu quem Zé. nos dá toda a bebida do mundo. Importante. Porque Seu Zé. você tem uma Beleza. formação super privilegiada. Sim. Você é um homem de teatro, né? Uma pessoa de teatro. Essa pessoa que, né, fez 10 anos de arquitetura e tem formação em belas artes, que entende, e não só, que entende não só entende por dentro e faz figurino, cenário, enfim, né? Vive. Sim. Como é que é isso? Aí chega e vai fazer um espetáculo com meninos que têm 20 anos, tem meninos de 20 anos e faz processo. Você é uma pessoa, preciso contar, Jesse, você é um exemplo de generosidade que eu me inspiro muito, Hamilton. Obrigado. Eu vou tentar um dia ser assim. Não, eu melhorei. Generoso. Eu não era também assim, não. Eu acho que a idade ensina algumas coisas. Você tem algumas coisas que a idade lhe tira, mas lhe acrescenta outras. Eu estou muito mais paciente. Eu sempre gostei o fato de trabalhar com gente jovem. Trabalhar com gente jovem é maravilhoso. Eu aprendo muito, porque eles trazem muita coisa que eu não conheço. Eles trazem de exercícios. Eu brinco hoje assim, vamos aquecer a voz. Eu tomo uma dose de conhaque, aqueci minha voz. Isso foi uma coisa que você aprendeu com a geração Com a geração nova, Que entendeu assim? ótimo, Ou uma técnica. que me ensinaram que temos um colega, uma grande pessoa, como você quer dizer, das antigas bonita, que assim: vamos, professor, vamos no aquecer que vamos entrar em cena agora. Ele: calma, meu aquecimento, eu tenho que me concentrar. E aí ele representa: estou aquecendo. Eu não chego a tanto, eu ainda dou uma espichadinha, não sei o quê. Não me peça para ficar me jogando, mas não tenho que entender como é a história. Mas, por exemplo, Rebola, voltando para Rebola, Sim, só sim, especificamente para Rebola, tivemos 12 ensaios. 12. 12 ensaios. E você chegou depois no processo? Porque assim, como eu era ator convidado, Você era eles ator fizeram as convidado. oficinas, não sei o que, para definir quem ia fazer as outras coisas, e eu já sabia que eu ia fazer. Então, quando definiu o grupo, eu entrei. Então, fui apresentado aos meninos, que eu já conhecia, de certa forma, conhecia todos eles. Então, foi muito tranquilo. Eu tinha desejo de trabalhar com alguns deles eu já tinha feito pequenas coisas. Foi muito tranquilo. O que é que você viu? Escolha uma cena que você viu que você gostaria de esquecer. É uma pergunta escrota. Escrota? Filho, essa eu faço com prazer, que eu sei que ele vai ver. Eu gostaria muito de esquecer um espetáculo que eu fiz. Qual, né? V de Vexame. V de Vexame. Ok. Era muito ruim, foi muito ruim. E eu peço desculpas às pessoas que assistiram. E escolha uma cena da qual você sempre vai ter orgulho de ter feito? De ter feito. Olha, tem alguns espetáculos que eu fiz que eu gosto muito de ter feito. Eu tô pedindo uma. Pois é, mas é muito escrota. Se eu tiver que escolher uma, eu vou escolher Morangos Mofados. Porque eu tive o aval do autor que viu o espetáculo e apoiou meu espetáculo e disse que eu dei uma cara ao personagem dele. Então escolho Morangos. Mas adoro ter feito tropeços no verbo ser. Adoro ter feito A Tempestade e depois virou A Terra de Caliban. Adoro ter feito Joana d'Arc, adoro ter feito As Confrarias. Eu fiz espetáculos que me deram muito prazer. Muito prazer. Que massa. Eu acho que a gente tem que acabar com uma coisa que todo mundo Bento. diz que eu faço muito e eu não fiz, foi lhe tocar. Terminar com o Caio lhe tocando. Desculpa, mas se eu não te tocar agora, eu vou perder toda a naturalidade. Obrigado, Alex. Obrigado, querido. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Edgar.